Quero cumprimentar os pais aqui presentes e aqueles que nos acompanham, parabenizando-os pelo seu dia. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero partilhar com vocês o texto de Lucas 10, 27. Inicialmente, eu quero ler 3 versículos com vocês, e o primeiro é este. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo texto que eu quero ler com vocês está em João 13, por gentileza, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E finalmente, João 17, verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: o poder irresistível do amor. Dr. Francis Schaeffer, considerado o maior intérprete do cristianismo do século XX, disse que o amor é a apologética final. O amor é o argumento final e irresistível. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Na verdade, o amor é colocado por Jesus como o maior de todos os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não apenas o amor é o maior de todos os mandamentos, mas o amor é o cumprimento da lei. A lei foi dada em 2 tábuas. Na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o consagrá-lo, o santificá-lo. Quem ama a Deus não vai ter outros deuses. Quem ama a Deus não vai se prostrar diante de imagens de escultura. Quem ama a Deus não vai tomar o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus tem prazer em consagrar um dia da semana para adoração a Deus. A segunda tábua da lei, nos 6 últimos mandamentos, retratam também o amor. Quem ama o próximo como a si mesmo, começa amando o próximo em casa, honrando pai e mãe, respeitando a vida do próximo, não matarás, respeitando a honra do próximo, não adulterarás, respeitando os bens do próximo, não furtarás, respeitando o nome do próximo, não dirás falso testemunho, respeitando as propriedades do próximo, não cobiçando o que ele tem. Então, quando você ama, você guarda a essência da lei. Mas mais do que isso, o amor é a própria essência da maturidade cristã. Quando você lê as cartas de Paulo, sobretudo, ele caracteriza as igrejas maduras na fé com 3 virtudes: fé,
esperança e amor. Essas três virtudes colocadas juntas lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz, desses três, o maior desses é o amor. Sabem por quê? Porque quando nós formos glorificados, lá no céu não vai precisar de fé, nem de esperança. Mas o amor vai ser o clima que vai governar a vida futura, bem-aventurada, para sempre e sempre e sempre. Quando o apóstolo Paulo está tratando sobre o amor, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que o amor é superior aos dons espirituais. O amor é mais importante do que falar em línguas, do que você conhecer os mistérios, do que você distribuir todos os seus bens para os pobres, ou de você entregar seu próprio corpo para o martírio. É possível que alguém faça o bem ao próximo com outra motivação, para se autoprojetar, para angariar favores aos olhos de Deus, para receber aplausos dos homens. Mas quando você age pelo amor, então a sua vida está governada pelo vetor correto, que é trazer glória para Deus, trazer bênção para o próximo. E esta é a essência do amor. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus Cristo foi categórico em nos dar a prova dos 9. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, não serei conhecido pelo meu conhecimento, nem mesmo pelas doutrinas que eu subscrevo, nem mesmo pelas grandes realizações que eu possa realizar, mas eu serei conhecido como discípulo dele pelo amor. Então, dito isto, à guisa de introdução, gostaria de examinar com vocês os 3 textos que acabamos de ler, porque esses 3 textos retratam para nós 3 graus do amor como um poder irresistível. Vejamos em primeiro lugar o texto de Lucas 10, 27, quando diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Note que aqui está o primeiro degrau, a fase inicial, o ponto de partida. Amar o próximo como a você mesmo é requisito mínimo da palavra de Deus. Isso está, de certa forma, em oposição àquilo que se entendia, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Ou seja, quando você dá ao próximo o que ele deu a você, se ele fez o bem a você, você faz o bem a ele. Se ele fez o mal a você, você paga a ele na mesma moeda. Agora, quando a lei estabelece já de início que você deve amar o seu próximo como a você mesmo, você deve fazer ao seu próximo aquilo que você faria por você mesmo. E só um insano, só um louco, só um desprovido de entendimento e razão atentaria contra si mesmo. O apóstolo Paulo chegou a dizer: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Assim como você tem cuidado com você, de proteção, de alimento, de segurança, de asseio, de cuidado emocional, de provisão, você deve também fazer o mesmo com o seu próximo. Não é primeiro a mim e depois o outro. É agir com o outro como eu faço comigo. Agora, pense só um pouco, se você colocar a régua do reino de Deus, o prumo da palavra de Deus, só nesse quesito inicial,
Quão distante nós estamos? Quão distante nós estamos? Então, deixa eu trabalhar um pouco isso aqui com você. Primeiro, quem é o seu próximo? A quem você deve amar como você mesmo? Sua família? Sim, esse é o próximo mais próximo. Seu irmão na fé? Sim, esse é o segundo próximo mais próximo. Fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Mas fica a pergunta ainda, quem é o seu próximo? Seu vizinho, ok? Mas pode ser e deve ser qualquer pessoa que precisa do seu braço estendido, da sua mão estendida, precisando da sua ajuda, mesmo que essa pessoa seja o seu inimigo. Esse é o próximo. Porque às vezes nós imaginamos que amor é amar as pessoas que nos são agradáveis, que nos são favoráveis. Ou as pessoas que estão à nossa volta, mas que não nos fizeram nenhum mal. E então eu amo essa pessoa. Não de palavras, não de verborragia, mas de forma prática. A tal ponto, se eu tiver fome, eu dou de comer, se eu tiver sede, eu dou de beber. Ou no contexto em que Jesus estabelece no seu sermão profético, eu estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Amar o próximo é servi-lo, é atender a sua necessidade, é socorrê-lo. É por isso que quando perguntaram para João Batista sobre as evidências da conversão e evidências do verdadeiro arrependimento, ele disse o seguinte: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras, na Bíblia, amor não é discurso, amor é prática. A Bíblia está repleta de orientações que você e eu não devemos amar apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Quem ama se doa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aqui está, portanto, o primeiro grau do amor, é aquele amor que se doa ao próximo como você se doa a si mesmo. Talvez isso fique mais claro quando você entende a belíssima parábola que Jesus contou, conhecida como a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém, quando foi apanhado pelos salteadores. Quando você conhece a geografia da subida para Jerusalém, ou da descida de Jerusalém, você vai ver que você sai aqui de baixo, de Jericó, que está a 400 metros abaixo do nível do mar, é a cidade mais baixa do planeta, não só a mais antiga do mundo, mas a mais baixa do mundo, para a altura de 800 metros acima do nível do mar, num trecho de menos de 40 quilômetros. Então tinham muitas cavernas, os assaltantes ficavam ali, para pegar alguém de supetão, e saquear-lhe, e deixá-lo ferido. Então Jesus conta essa parábola desse camarada que foi apanhado pelos salteadores, e ele era um samaritano, e ele era um judeu que descia, e ele está assim machucado e ferido. Aí passa um sacerdote, passa um levita, pessoas religiosas, olha o camarada, está sangrando, está no estertor da morte, mas já não se envolve, tinha riscos. Ele não podia tocar num cadáver, porque ficaria impuro para o serviço sacerdotal. Ou quem sabe os ladrões estavam ali ainda para pegar alguém que fosse socorrer aquela pessoa, estrategicamente. Ou
poderia atrasar o seu trabalho no turno do templo. E eles olham e passam de largo. Eles eram religiosos. Mas de repente vem um samaritano, e o samaritano era inimigo dos judeus, irreconciliáveis. E ele chega, e ele olha, e ele para, ele desce o seu animal, ele se aproxima, ele pensa as feridas, com azeite, com óleo, com vinho. E ele pega esse cidadão, bota no seu animal e o leva até uma hospedaria e disse: olha, se alguma coisa gastar mais, eu pagarei. E Jesus pergunta: quem é o próximo desse homem que está ferido? Foi aquele que socorreu. Não importa se a pessoa que precisa da sua ajuda fale mal de você, não goste de você, não gosta da sua família, fez mal para você no passado, se você tem essa pessoa diante de você, na necessidade dela, cabe a você amá-la como você ama a você mesmo. Esse é o primeiro grau do amor. Não é o último, não, é o primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo, você está protegendo a você mesmo. Eu vou explicar. Se você nunca leu, sugiro a leitura do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, um judeu que ficou preso no campo de concentração, na Polônia, e sobreviveu. E ele vai dizer nesse livro que as pessoas dos campos de concentração que sobreviveram não foram as que lutaram para sobreviver. Essas morreram. As que sobreviveram foram aquelas que, a despeito da situação adversa, se empenharam para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Essas sobreviveram. Se o seu mundo é você, se você trabalha só para você, se tudo que você conquista na vida é para você, se tudo que você vê é que o mundo gira em redor de você, se você quer apenas sobreviver e que os outros se danem, então você perece. Mas se apesar da crise, você tira os olhos de você mesmo, para olhar ao seu redor e dizer: a quem eu posso ajudar, a quem eu posso socorrer, a quem eu posso estender a mão, isso lhe dará oxigênio, isso vitaminará a sua alma, isso dará forças a você a encontrar um sentido e um propósito na vida. Isso é amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. James Hunter, no livro Monge o Executivo, disse que o amor não é o que você sente, o amor é o que você faz. Há muitos discursos de amor, há poucas práticas de amor. Mas convido você agora para o segundo texto, que é João 13, 34 e 35. E esse é o segundo grau do amor. E Jesus chamou esse segundo grau do amor de um novo mandamento. Você pode questionar Jesus: mas como novo mandamento, se esse era o principal mandamento da lei? Como assim é um segundo mandamento? Novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Então vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Bom, destaco 3 coisas. Primeiro, amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo. Como eu vos amei, disse Jesus. O primeiro grau do amor é amar o próximo como a você mesmo. Quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você tem limites de amar o próximo. É como você ama você mesmo. Mas quando Jesus nos amou, Ele amou-nos mais do que a si mesmo. Porque Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
Ele nos amou e morreu por nós. Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Ele nos amou com amor em grau superlativo e sacrificial. A grande pergunta, então, a fazer hoje aqui é esta: como Jesus nos amou? Então, deixa eu lhes dar algumas pistas. Primeiro, João 13:1 diz que Ele nos amou com amor perseverante. Amou-os até o fim. Como é que você e eu amamos, via de regra? Até a pessoa nos decepcionar. Se ela nos decepcionar, larga para lá. Até ela não falar nada mal da gente. Não diga falar mal da gente, vira as costas para ela. Ou até ela não nos fazer nada de mal. Se ela fizer mal a nós, então nós a abandonamos. Mas como foi que Cristo amou a você e a mim? Porque eu era bonzinho com Ele? Agradável aos olhos dEle? Amigo dEle? Não. O apóstolo Paulo, tratando deste assunto lá em Romanos 5, diz que Deus nos amou em Cristo, e Cristo nos amou, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus me amou não por causa dos meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Não por causa das minhas virtudes, mas apesar dos meus pecados. Não porque eu amava primeiro e então Ele me amou, não, Ele me amou primeiro. O meu amor por Ele é apenas um refluxo do fluxo do amor dEle por mim. Eu pergunto a vocês que conhecem os evangelhos e já leram, quando você olha a postura dos discípulos com Jesus naqueles 3 anos, aqueles homens pisaram na bola com Jesus alguma vez? Aqueles homens eram lerdos de entendimento alguma vez? Quando Jesus ensinava a eles? Apesar de todos os fracassos deles, dos deslizes deles, das fraquezas deles, das palavras insensatas deles, das ações inadequadas deles, Jesus os amou e os amou até o fim. Amor perseverante. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, disse Jesus. Segundo, amor humilde. Quando Jesus estava no cenáculo, para celebrar a Páscoa com eles e fazer uma transição do judaísmo para o cristianismo, da Páscoa judaica para a ceia do Senhor, ninguém se assentava à mesa sem lavar os pés. Aquela região é deserta, os sapatos não eram fechados, os pés empoeirados, e era necessário lavar os pés porque as mesas eram baixas, não se escondia os pés debaixo da mesa. A mesa baixa e você ficava segurado no cotovelo e os seus pés bem perto do rosto da outra pessoa do lado. Mas quem vai lavar os pés? Isso era um trabalho de escravo. Eles eram orgulhosos demais para lavar os pés uns dos outros. Aliás, eles estavam falando quem era a mesa, quem era maior entre eles, quem merecia maior destaque no reino. E Jesus, então, se levanta da mesa, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu pergunto a você, você já lavou os pés dos seus irmãos? Não estou falando agora de lavar os pés literal, porque nós nem precisamos disso agora. Mas você já prestou um serviço humilde a quem está aí com o peito estufado de vaidade? Para ensinar a ele o que é amor pela prática e não apenas pelo conceito? Você teria essa humildade de lavar os pés daquele que vai trair você, como Jesus lavou os pés de Judas, daquele que vai negar você, como Jesus lavou os pés de Pedro, daqueles que vão abandonar você, como todos os demais o fizeram? Este é o amor.
de Jesus por você, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Terceiro, Jesus nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Quando Jesus estava pregado na cruz, vocês se lembram qual foi a primeira palavra que ele proferiu na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não apenas ora por eles, mas Jesus atenua a culpa deles. Você ama sim, a ponto de orar por aqueles que estão massacrando você? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Mas deixa eu colocar o segundo ponto agora. O primeiro é que esse amor é um novo mandamento por causa do seu perfeito exemplo. Agora, em segundo lugar, amar os irmãos como Cristo os amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. E eu explico. Todos nós sabemos o que está escrito em João 3,16. Não sabemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 de João 3,16 já é mais difícil de decorar. Nisto consiste o amor, em que Deus nos amou, que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Preste bem atenção nisso. Se Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, nós devemos amar o nosso irmão e dar a nossa vida por ele. É claro que nós não estamos num contexto de, não, eu morro no seu lugar e você vive. Mas há muitas maneiras de você dar a vida pelo seu irmão, de defendê-lo, de socorrê-lo, de assisti-lo, de cuidar dele. Eu não estou lhes dizendo de dar coisas que estão sobrando na nossa casa, que não faz falta para nós. Eu estou dizendo um grau muito maior, de dar a sua vida pelo irmão, de sacrificar-se pelo seu irmão. Isto é amor, no segundo grau, assim como Cristo nos amou. Deixa eu dar um exemplo bíblico, para ficar mais prático. Vocês se lembram lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, quando Paulo estava fazendo uma coleta para os pobres da Judéia, porque o imperador Cláudio havia expulso os judeus de Roma. As igrejas da Macedônia eram pobres, e as igrejas da Macedônia rogaram a Paulo a graça de participarem da assistência aos santos, e acima e além das suas forças e recursos financeiros, eles deram muito mais do que podiam, humanamente falando. Isso é dar a vida. Você que está nos acompanhando pela internet, esta igreja está fazendo uma campanha para cestas básicas. Já foram recolhidas 23 mil cestas, estamos aí querendo chegar hoje a 25 mil. É você levar pão para quem tem fome. Numa pandemia quanto essa, quantas famílias desamparadas, desassistidas, que a igreja precisa estender o braço e dizer, eu te amo, mas não com palavras, mas com comida. Qual foi a pessoa que você abençoou nesse período da pandemia? Qual foi a família que você enfiou a mão no bolso e tirou uma oferta substancial para socorrê-la na sua aflição? Qual é a pessoa que serve você e que você tem abençoado a vida dela nesse período? Isso é amor prático. Isso é amar como Cristo nos amou.
Não é porque você vai dar, porque está sobrando, não. Você tira da sua própria pobreza, como a igreja da Macedônia. Mas o último ponto que eu disse para vocês é que amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus gloriosos resultados. Jesus disse assim no versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em outras palavras, o amor da igreja é o grande cenário evangelístico da igreja. É uma pregação não apenas por palavras, mas por obras. É quando o mundo vai olhar para a igreja e dizer: esse povo ama mesmo. Isso não é só discurso religioso. Esse povo se importa com a gente mesmo. Esse povo cuida da gente mesmo. Agora eu sei que aquele outro é seguidor de Jesus mesmo, é discípulo dele mesmo, porque está agindo exatamente como ele agia. Talvez um dos grandes problemas do cristianismo contemporâneo é que há um divórcio entre o que nós pregamos e o que nós vivemos, entre o que nós falamos e o que nós praticamos. E o amor une essas duas coisas, o que você fala e o que você vive, o que você prega e o que você pratica. Você prega o evangelho, você vive o evangelho, você fala do amor e vive o amor. Pois bem, eu quero terminar levando você para o último texto que nós lemos. Por favor, capítulo 17 de João, verso 26. Eu quero falar agora do último grau do amor. O amor que tem um poder irresistível. Veja aí comigo, por favor, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Note bem que agora Jesus está querendo que a igreja experimente um terceiro grau de amor. Primeiro, você ama ao seu próximo, como você mesmo. Segundo, você ama como Cristo amou você. Terceiro, você ama como o Pai ama o Filho, na Trindade. O amor que tem entre as pessoas da Trindade, agora Jesus está orando para que a igreja experimente esse grau de amor. Pense você comigo que no Velho Testamento o Pai está em ação destacada, agora nos Evangelhos o Filho está em ação destacada, e agora Jesus foi assunto aos céus, e o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo está em ação destacada. Mas não há ciúmes, mas não há conflitos, mas não há disputas. É desta maneira que você e eu somos desafiados a amar. Sem um querer aparecer, com vanglória ou partidarismo, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E eu quero concluir esse ponto, trazendo para você uma ilustração simples, aliás, duas ilustrações simples para você entender o princípio dessa unidade do amor. E essa ilustração quem compartilha foi Juan Carlos Ortiz, num de seus livros. Uma coisa muito simples para você entender, sobretudo quem tem uma certa familiaridade com a vida da agricultura, do campo. Pense então num tubérculo, batata inglesa, que todos nós sabemos o que é e usamos na culinária da nossa casa. Se você for lá no campo e arrancar um pé de batatas, tem várias batatas, mas elas não são iguais, embora estejam todas presas ao mesmo ramo. Tem umas maiores, umas menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Elas estão perto umas das outras, estão no mesmo tronco, mas não são iguais, não são unidade. Aí o agricultor pega essas batatas e prepara-as num caixote para mandá-las para o Ceasa. E elas vêm num saco, comprimidas, mas elas não são unidade. Aí vai o feirante e compra lá
lá na Ceasa, parte delas e traz e bota numa banca do supermercado, e elas estão novamente juntas, mas elas não são unidade. Aí vai a dona Maria fazer compra no sábado, na feira ou no supermercado, escolhe 1 quilo de batatas. Ela pega as melhores e bota dentro de uma sacola e leva para casa e bota na gaveta da geladeira. Elas estão juntas e elas são mais próximas umas das outras, mas elas não são unidade. Aí a dona Maria vai pegar essas batatas e cortá-las, e depois de descascá-las, vai cortá-las, e talvez cozinhá-las, mas elas não são unidade. Até a decisão que a dona Maria faz de fazer um purê de batatas. E agora amassa as batatas. Massa as batatas, todas elas. Agora não tem uma maior, não tem uma menor, não tem uma mais bonita, não tem uma mais feia, não tem uma mais lisa, não tem uma mais áspera. Agora elas estão misturadas. Agora é um purê de batatas. Este é o amor da unidade. Quando você não quer ser melhor do que o outro. Quando você não quer ser mais inteligente do que o outro. Quando você não quer ser mais culto do que o outro. Quando nós somos um. Com a mesma unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora somos um. Este é o propósito de Deus. Este é o grau mais elevado do amor. Este é o amor prático, que nos une. E eu disse que faria uma segunda ilustração para entender isso. E eu li isso e achei magnífico. A história de 2 irmãos, lá no antigo Israel. Talvez seja uma história com E não com H, para ilustrar. Um irmão era casado com vários filhos, o outro irmão era solteiro, e ambos eram proprietários, herdeiros da mesma terra, e trabalhavam juntos na lavoura, e colhiam, e dividiam as suas colheitas, iguais, 50% para um, 50% para o outro. Só que o irmão solteiro pensou assim, bom, meu irmão tem vários filhos, precisa mais do que eu. Sabe o que ele fazia? Ele ia lá no seu armazém, toda noite, sem o irmão ver. Enchia um saco de cereal, punha nas costas, e levava lá para o armazém do seu irmão. O seu irmão, casado, com filhos, pensou, meu irmão é solteiro, sozinho, ele precisa de mais do que eu tenho meus filhos para trabalharem comigo. Sabe o que ele fez? Sem que o irmão soubesse, ele ia lá no seu armazém, enchia o saco de cereal, e levava lá para o armazém do irmão. Passaram semanas, meses, e os dois, está até acontecendo um milagre aqui, um milagre. Eu tiro um saco, quando vou ver, tem a mesma quantidade. Eu tiro, tem a mesma quantidade. Está acontecendo um milagre? É o milagre do amor. Até que um dia, eles toparam um com o outro, cada um com um saco nas costas. E dizem, aí agora já são as histórias, que foi nesse local onde eles se encontraram, que o templo de Jerusalém foi construído, para celebrar o amor. O amor da unidade é o amor que pensa no outro, primeiro, para depois pensar em você. E quando você supre a necessidade do outro, Deus supre as suas próprias necessidades. Que Deus nos ajude a conhecer o poder irresistível do amor. Deus abençoe. Amém.